Meus amados, nós vamos dar prosseguimento à nossa matéria Antropologia Bíblica. E hoje o nosso alvo é falar um pouquinho sobre a questão da teoria da evolução. Na verdade, não tem como nós falarmos da criação do homem sem darmos uma pincelada a respeito dessa teoria tão patente, aos nossos olhos, essa teoria que os nossos filhos têm aprendido, nós mesmos passamos por ela no nosso aprendizado, na área da história geral, da humanidade, enfim. É preciso que nós entendamos a diferença existente entre a teoria da criação e a teoria da evolução. Bem, na verdade, a teoria da evolução nunca passou de uma teoria. Por isso é uma teoria, a teoria da evolução. Para ser provado pela ciência, a gente percebe que existe pelo menos duas formas de provar. A ciência é provada através do sistema de observação e também de experimentação. E quando nós vemos a teoria da evolução, afirmando sobre o início de tudo, nós vamos perceber que vão dizer aí que tudo começou há bilhões e bilhões e bilhões de anos. Ou seja, é até difícil de nós receber uma expressão desta, visto que não teve como observar e nem experimentar. E então a gente já começa por aí, E outra questão que a gente percebe é que a teoria da evolução ela vai justamente contra a questão da biogênese, por exemplo. A biogênese ela afirma que vida somente provém de vida. Ou seja, um organismo vivo ele provém somente de outro semelhante. Ou seja, essa história de uma matéria inanimada, inorgânica, produzir um organismo vivo e até mesmo um organismo complexo, não passa diante da biogênese, não passa. Então a gente percebe que está contra a teoria da biogênese de Pasteur. E outra coisa, quando a gente observa a teoria das causas e dos efeitos, nós vamos entender, dentro da lei da química, o efeito nunca pode ser maior do que a causa. E a teoria da evolução ela vai nos entender, traduzindo a miúdos, que, na verdade, tudo partiu do nada para o tudo. Ou seja, veio um processo evolutivo. Tudo começou pequeno, começou praticamente do nada e até hoje os organismos complexos, até hoje essa evolução que nós temos. Na verdade, é uma mentira. Nós podemos, biblicamente falando, nós podemos afirmar dessa forma, e até mesmo pela ciência, porque o efeito nunca pode ser maior do que a causa. E aí a gente percebe, Quando a gente olha para o passado, a gente vê isso aí. A gente vê que até mesmo as pirâmides do Egito estão assustando o mundo até hoje. A forma que aqueles homens utilizaram no passado para a construção daquelas pirâmides. Outros sim, só para que nós meditemos um pouco, a forma de embalsamento, na forma de embalsamar dos egípcios, assusta o mundo até hoje. E no século passado, no século XX, nós vimos também os achados arqueológicos, no túmulo de Abraão, por exemplo, nosso pai na fé, foram descobertos joias tão bem trabalhadas que no século XX não tinham equipamento suficiente, equipamento tão
com tecnologia tão avançada para trabalhar uma joia daquele jeito. Então nós percebemos que, na verdade, não há evolução nisso aí. Não há evolução. E então a Bíblia está sempre certa. A começar do próprio Adão, o nosso pai na fé, que deu nome a todos os animais criados por Deus. Imagina a mentalidade do Adão, né? E, enfim, então a teoria da evolução nunca passou de uma teoria, né? A teoria da criação está sempre certa, porque tudo se dirige à própria palavra de Deus. Amém? Vamos continuar em outro vídeo esse nosso assunto.